Bom dia, veremos hoje entes da geometria, no caso, o nosso capítulo, e vamos para a aula 5. E hoje a gente vai ver a continuação em relação a triângulos, começando com a curiosidade. E a curiosidade é o seguinte: por que desaparecem aviões e navios no Triângulo das Bermudas? Basicamente, mais de 100 navios desapareceram desde o final da Segunda Guerra entre o arquipélago de Bermudas, o estado de Floripa e os Estados Unidos, no caso, e a cidade de São Juan, em Porto Rico. São essas três partes, né? Os limites dessa região formam um triângulo imaginário sobre as águas do Rio do Caribe que há séculos desperta temores. Ainda assim, a fama do Triângulo das Bermudas como cenário de fenômenos inexplicáveis cresceu mesmo a partir de dezembro de 1945, quando 5 aviões da Marinha Americana sumiram sem deixar vestígios. Basicamente, a gente tem aí uma forma de triangulação. E claro, né, a questão da lenda de Bermudas a gente nem comenta tanto pelo fato de, bem, não tem o que explicar. É um lugar estranho, que sinceramente não deveria ter sumido tantos navios assim, mas coisas estranhas acontecem, ou coincidências acontecem. Então pode ter sido coincidência, pode não ter sido, nunca saberemos. Mas enfim, o importante é que esse texto ele trabalha com uma coisa que ela é muito utilizada, não só no caso como o texto mostra, que seria, no caso, formar um triângulo em relação a três lugares. Isso é utilizado na navegação para os navios se identificar também, mas não é só utilizado aqui. A gente utiliza isso especialmente com tecnologia. Nossos celulares o tempo todo estão utilizando esse tipo de coisa quando a gente usa o GPS. É a famosa triangulação. Basicamente, imagine que em vez de ser aqui as cidades, isso daqui fosse, no caso, três torres de rádio. Se o seu celular está em uma delas, no caso, o seu celular não está em uma delas, mas estiver perto de uma delas, e o alcance for o suficiente, quando você for solicitar sua localização no Google Maps, por exemplo, ele meio que vai triangular em relação a essa área que ele tem e por final você vai conseguir achar o seu lugar, onde você está. Então, a tecnologia utilizada para os GPS foi baseada na tecnologia antiga das navegações e utiliza o triângulo como base. Basicamente, como se a gente passasse várias e várias retas e quando no caso, o aplicativo for verificar, você vai estar em uma delas. Aí ele vai fazer o cálculo em relação às torres. Então, essa é basicamente uma utilidade do triângulo, uma bem prática. Existem outras, mas essa seria em relação à navegação. Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem. Se você pegar um triângulo, dados três pontos não alinhados, no caso A, B, C, chama-se triângulo a união dos segmentos AB, BC e CA. É basicamente, o que seriam os pontos não alinhados? É você pegar três pontos qualquer. Se você pegar um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, você fazendo os segmentos entre eles, pegando aqui, puxando os segmentos entre eles, com toda certeza você fará um triângulo.
Ok? E o triângulo aqui, olha, essa é a forma de você falar sobre um triângulo. Um triângulo ABC, ele vai ser igual à união de todos esses segmentos aqui. Ok? E aqui a gente já viu, se a gente fosse ver naquela tabelinha, que os triângulos são polígonos que possuem apenas 3 lados e 3 ângulos. Obviamente, vocês já conhecem o que é um triângulo, tá? Eu sei disso. Mas eu gostaria de verificar isso daqui, em relação à definição principal, ok? Mas como eu sei que vocês já sabem o que é o triângulo, eu não vou dizer que vocês copiem isso daqui. Elementos do triângulo. Vamos verificar esses elementos. Aí, isso daqui é importante você ter, porque isso daqui, essa parte aqui, muitas vezes você precisa saber o que é que tem, o que cada um pode ter, tá certo? Então vamos ver. Os vértices, que vão ser meio que as pontas do triângulo, ele é os pontos, né? O A, o B e o C. Os lados do triângulo, eles vão ser os segmentos. Então vai ser AB. Vou até fazer aqui com outra cor. Pronto. No caso, ele vai ser AB, BC e CA. Ou poderia ser ao contrário também, não há problema. Poderia ser CA, AC, depois CB e depois BA. Não há problema quanto a isso, ok? Então, olha, uma coisa que vocês devem copiar é isso aqui, certo? Copiem isso daqui e deixem no caderno de vocês. Copiem também a imagem, porque querendo ou não, você tem que ter a imagem para comparar. Deixem isso copiado no caderno de vocês, porque para fazer os exercícios ajuda, ok? Então é isso. Podem pausar aí, eu vou continuar. Agora, antes disso, existe uma definição que o livro fala, que é o seguinte. O triângulo equilátero também é chamado de equilângulo. A gente vai ver o que é o triângulo equilátero, mas a palavra equi significa igualdade e a palavra látero significa lados. Então, seria que meio lados iguais. Então, o triângulo equilátero é isso. A gente tem dois tipos de coisas aqui. Nessa imagem, tem no livro, seria o quê? A primeira é que os triângulos eles são classificados de duas formas. São classificados dependendo dos seus lados e dependendo dos seus ângulos. É assim que eles são classificados. Então, o que é que já a gente tem aqui? São várias definições. Todas elas são importantes, então vocês vão ter que copiar todas elas, tá certo? Pelo fato de isso daqui ser um, como posso dizer, uma base para todo tipo de coisa que a gente for trabalhar com triângulo. Por quê? O triângulo equilátero, a gente já viu, possui os três lados com medidas iguais. E olha, no caso aqui, se você pegar as medidas no caso AB, AC e BC, você consegue todas, todas elas, certo? Mas todas elas vão ser iguais. Só que o triângulo equilátero, ele tem várias propriedades únicas. Então você tem que saber o que seria um triângulo equilátero. Então copiem pelo menos isso daqui, ó. A imagem para você saber visualmente, o nome, obviamente, mas não precisa copiar os símbolos aqui embaixo não, certo? Deixem isso aqui no seu caderno. A mesma coisa vai ser com todos os outros. Aqui, triângulo isósceles. Possui dois lados com medidas iguais. No caso, se você for verificar aqui, olha, esses tracinhos é para dizer que
Tanto esse aqui quanto esse aqui são iguais. Esse aqui não, ó, é outro tracinho, ele é diferente desses outros dois aqui. Então, o que é que a gente tem? MN e MO são iguais. Então, olha, copia essa parte aqui, ok? O triângulo escaleno, ele possui três lados com medidas diferentes, ou seja, vocês estão vendo, ó, tem só um risquinho, 2, 3, ou seja, os três são diferentes, nenhum aqui é igual não, tá? E é isso. Esses daqui, ó, especialmente isso daqui, vocês precisam ter, ok? Por quê? Porque é muito importante, a gente vai utilizar bastante. E outra coisa, como eu disse, né? O equilátero tem várias propriedades dele mesmo. O isósceles também. E o escaleno também. Agora vamos ver o de acordo com os ângulos. Primeiro, o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, a gente já viu em ângulo que é o ângulo agudo. Então, ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. E no triângulo acutângulo, todos os ângulos internos, aqui ó, tudo que tiver dentro, é menor que 90 graus. Então, esse alfa, esse beta, esse gama, são todos menores que 90 graus. Então, copiem essa parte aqui. O triângulo retângulo, ele também é outro triângulo muito importante, que tem uma matemática própria só para ele. Então, vocês copiem, tá? O triângulo retângulo, o que quer dizer que o triângulo é retângulo? Se você pegar um dos ângulos dele, ele tem três ângulos. Um dos ângulos dele é reto, ou seja, 90 graus. Então, já anotem aí essa parte do triângulo retângulo, ok? E a gente ainda tem o triângulo obtusângulo. E para quem lembra, triângulo obtuso é um triângulo, no caso, o ângulo obtuso, ele é um ângulo que é maior que 90 graus. E ele é menor que 180. Então, é isso. Basicamente, ele também tem uma matemática própria, mas em relação a isso não muda tanta coisa, tá? Pelo menos nesses três aí, o retângulo é o principal. Então é isso. Copiem esse daqui também. Deixem aí. Eu sei que tem no livro, eu sei que é a mesma coisa de ver no livro, mas copiem, porque é importante vocês terem isso no caderno, ok? Bem, aí a gente tem umas propriedades aqui que a gente pode verificar. Primeira, lei angular de Tales. E o que isso nos diz? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, pois, como se você pegar esse ângulo alfa, esse ângulo beta e esse ângulo gama, a gente pode passar ele aqui. O que é que está acontecendo nessa imagem? Vocês estão vendo esses ângulos? Olha, cada ângulo tem aqui, tá vendo? Ok. Mas, ó, se eu pegar esse ângulo Czinho e jogar aqui, olha, desse lado, é meio que eu peguei ele e medi ele aqui, nessa parte. Ele chegou até aqui. Aí depois eu peguei o meu B, coloquei aqui e passei. Depois que eu peguei esses dois e joguei aqui, no caso, a medida deles, para fazer esses outros dois ângulos aqui, eu descobri o seguinte. Dá para fazer uma reta, tá vendo? Essa reta aqui, que é a reta suporte,
Passei essa reta suporte e o que eu consegui foi o quê? Esse ângulo maior aqui, ó, se você juntar todos eles, vai dar 180. Então, isso é uma propriedade importante, muito importante, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. E sempre 180, tá? Não pode ser maior, não pode ser menor. É sempre 180. Qualquer triângulo. A gente viu vários triângulos, né? Mas essa propriedade serve para todos eles. Certo? Então, anotem isso daqui, tá? Lei angular de Tales tem que ser anotado. Só isso aqui, ó. É 180. Pronto. Copiem essa parte aí. Isso aí é algo essencial para vocês terem no caderno de vocês. Tá certo? Então, façam isso aí. E aí nós finalizamos. Porém, o livro ainda passa uma outra coisa, que é a soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos, eu vou até colocar aqui. Eu pensei que eu tinha colocado, mas provavelmente eu devo ter me embananado. Mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês. A soma dos ângulos externos em qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Pronto. Copiem isso daqui também, tá? Que no caso essa daqui é a soma dos ângulos externos. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Então, se você pegar, para quem não... Isso é basicamente uma coisa que a gente ainda vai ver, tá? O ângulo externo teria aí uma propriedade em relação a ele, que é o seguinte. O que seria o ângulo externo? Vamos verificar aqui nesse próprio triângulo, tá? Vocês estão vendo esse ângulo aqui? Se eu pegar uma reta não, uma semi-reta e fizer assim com ele, eu consigo mais espaço. Daí, se eu pegar aqui e passar o resto, ops, se eu pegar essa parte e completar o ângulo, eu consigo 180 graus. Então, o ângulo interno mais o ângulo externo é 180 graus, ok? Daí, o que é que eu tenho a partir disso? Que todo ângulo, no caso, se você for verificar aqui, olha, esse daqui também, eu posso fazer assim, aumentar, e eu consigo esse ângulo aqui. Esses ângulos que vocês estão vendo, eles são os ângulos externos. E o teorema do ângulo do externo diz o seguinte: qualquer triângulo, o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos, não adjacentes a ele. É basicamente você pegar e passa uma retinha aqui e passa o resto do ângulo. E a soma desses dois tem que dar 180, ok? Então, olha, se eu pego isso daqui como um Ezinho, o que é que eu tenho? Que Bzinho mais Ezinho é igual a 180 graus. Entenderam? E a mesma coisa, se eu pegasse aqui o C com o outro, ia dar 180. Se eu fizesse aqui e passasse, também ia dar 180, tá certo? Então, isso é uma outra propriedade importante.
Então anotem isso daqui, a soma dos ângulos externos, tá certo? E é isso. Outra coisa que ele fala também que é muito importante é que se você pegar, eu vou apagar, tá? Copie essa parte aqui, ó, que isso aqui é importante. E eu vou apagar aqui, rapidinho. Outra coisa importante que vocês têm que copiar é isso. Que é o teorema do ângulo externo. Esse teorema do ângulo externo. Coloquei ângulos, tá? Vocês corrijam aí. Isso aqui não precisa, não. Pronto. Isso aqui também não. Pronto. Copiem aí. Façam essa parte. E basicamente é isso. O ângulo externo, você vai ter. Se você pegar, por exemplo, e fazer aqui, no caso, o ângulo externo, tá vendo? Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de D. Se eu pegar e somar esses dois, C mais D, isso daqui vai ser igual a quanto? Ah, pessoal, isso aqui tá errado, tá? Essa parte aqui. Eu fui com o livro, mas o livro não está certo. O livro errou nessa parte também. E, bem, agora que eu verifiquei o erro dele, copiem isso daqui. Basicamente, se você tem este ângulo aqui, D, então o ângulo externo D, ele vai ser igual ao quê? No caso, esse gama mais esse B. O livro ele dá como se fosse a soma, mas está errado. Então, esse ângulo externo é esses dois aqui, a soma desses outros dois, ok? Então, essa é a parte importante. Copiem aí, façam um triângulo, copiem essas partes aqui também, ok? E é isso, basicamente. Vou apagar aqui. Vamos agora para a questão dos exercícios. O que é que a gente tem com os exercícios? Essa questão 31. Considerando abaixo o triângulo, faça a indicação dos seus lados, vértices e ângulos. Você tem esse triângulo aqui e você tem que fazer aquilo do vértice, lado e ângulo. Isso daí é bem simples, já quem copiou essa parte sabe muito bem o que é para fazer. Logo no começo a gente estava vendo a classificação, no caso de elementos formadores do triângulo, e tem tudo isso. É só botar em prática o que vocês já viram lá. Aqui, olha, na próxima questão, o que é que a gente tem? Classifique os triângulos abaixo quanto aos lados. Então, olha, aos lados, isso aqui é importante. Você tem aqui um triângulo que todos os lados são iguais e você tem que saber qual é o ângulo, no caso, o nome dele. E a mesma coisa com esse aqui e com este aqui. Então, você vai verificar cada um lá nas suas anotações e comparar com isso daqui. E agora a gente tem, olha, classifique os triângulos quanto aos ângulos. Aí você tem aqui os ângulos
dessas coisas e você vai classificar. Esse daqui, por exemplo, ele vai ser o equiângulo, que seria o triângulo equilátero. Porque, olha, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Então, o nome desse daqui é equiângulo. Já podem anotar aí. E o resto vocês vão ver aqui, ó. É a questão do ângulo. Isso aqui é o ângulo reto e isso aqui é o ângulo obtuso. E você precisa saber o nome desses dois. Agora, classifique os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Aí você vai classificar todos eles novamente. Porém, aqui tem as medidas. Aí você vai verificar as medidas, vai ver direitinho, vai verificar os ângulos, vai ver direitinho. E com isso você vai dizer o nome dele em relação, no caso, aos ângulos e em relação aos lados, tá? São dois nomes de cada um. Aqui são dois, 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 aqui são dois. Agora vamos lá. Responda. É possível construir um triângulo com dois ângulos de 90 graus? Justifique. No caso, o que seria um ângulo de 90 graus? É uma coisa desse tipo aqui. Será que dá para fazer dois ângulos com coisa de 90 graus? Isso daqui vai utilizar o teorema, a lei angular de Thales. Então, a lei angular de Thales fala uma coisa lá e vocês vão verificar em relação a isso, tá certo? Ou vocês podem fazer um desenho tentando fazer um triângulo com dois ângulos de 90 graus, para ver se vocês vão conseguir. Quantos ângulos obtusos pode ter um triângulo? Justifique. Essa questão do ângulo obtuso também tem a ver um pouco com a lei angular de Thales. Você pode dar uma olhada aí para verificar, tá certo? Porque se você fizer, no caso, se você responder essa daqui com sim ou não, essa segunda vai sair bem simples, porque ângulos obtusos são maiores que 90 graus. Ok? E é isso. Ficamos por aqui. Essa foi a atividade para o momento. E depois a gente vai ver um pouco mais com trapézios, quadriláteros e coisas desse tipo. Certo? Então, boa aula para vocês. Lembrando, essa correção, isso daqui, quem não conseguir fazer na classe, vai ficar para casa. Ok? Mas vocês vão me mandar o andamento dessas atividades. E, no caso, no final do dia, provavelmente eu mande o vídeo de correção para vocês sobre esse conteúdo. Então é isso, até mais.